Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Gleice Lira, da Clientiza, uma consultoria especializada em gestão de marcas e experiência do cliente. Estamos aqui no Bittencourtcast, o nosso podcast, trazendo todas as novidades do mercado de franquias, varejo. Eu estou aqui com o JP, da Afterclick, que vai contar para a gente tudo o que essa empresa maravilhosa de Click to Delivery traz para a gente de inovação e novidades para o mercado. Seja muito bem-vindo, JP. Obrigado, muito Gleice. obrigada pelo seu tempo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Vamos. Queria falar um pouquinho de você. Quem é o JP e tudo que você fez para chegar até aqui com a Afterclick. Perfeito. Bom, um prazer estar com vocês. Obrigado, pessoal, pela presença e pela audiência. Espero que aproveitem um pouco dessa divisão de trajetória. Bom, acho que cada vez que eu lembro, eu já tenho 20 anos de e-commerce, não, mas agora eu já tenho 25 anos de e-commerce. Então, eu comecei lá no ano 2000, o que conecta com uma primeira era de e-commerce no Brasil. Para quem estiver ouvindo e já for dessa época, é da época do Submarino. Então, eu trabalhei, meu primeiro emprego foi estágio no Submarino. E falo assim com muito orgulho porque foi uma fase de fato de construção de e-commerce, onde a gente, né, o tal do quando tudo era mato, desbravadores. Então, a gente viveu uma época, de fato, de muitas descobertas e foi uma primeira bolha que atraiu muitos profissionais. Então, tive uma escola fantástica ali naquele começo. Depois de Submarino, a gente abriu um braço de B2B, então tinha um desafio de vender bobinas de fax online, né? Porque é um negócio que a maioria já nem conhece. Que veio a ser essa empresa se chamava Oficinet, que era um braço do Submarino, que veio a ser uma empresa comprada pela Staples no futuro. Staples é um grande varejista americano, líder em office supplies. Mas depois de Submarino, de Oficinet, eu trabalhei na Coca-Cola, então indústria, voltei, fiquei uma boa parte da minha trajetória na Staples, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, muito projeto de varejo, de digitalização, fiquei na Staples até a gente sair do Brasil, né, um movimento estratégico da empresa, e depois tive o privilégio de estar em muitos stakeholders. Eu tive em consultoria, que é Ernst Young, tive em veículo de mídias digitais, trabalhei no Facebook, trabalhei na Vetex, que é a plataforma. Então, sempre tive muito, muito conectado, né, a todas as partes, digamos, do e-commerce. E, finalmente, antes da Afterclick, minha última experiência foi na Infracommerce, que é uma empresa de full commerce que né, como todos os demais full commerces, se propõe a resolver toda a jornada, todo o desafio de uma marca, que é desde, né, geração de demanda, construção de plataforma, gestão de plataforma e operação. E da Infracommerce, a gente decidiu fundar a Afterclick. Maravilha. Mas vamos falar um pouquinho do que a Afterclick Perfeito. Traz de solução hoje para a gente. Perfeito. Porque quando você me fala, né, sobre o full commerce, eu entendo que tem uma jornada aí de execução, de cuidado, até a finalização, que é a entrega do produto ao cliente. Quando vocês montam a Afterclick, você descobre ali um nicho e, principalmente, uma força, que é cuidar do cliente num momento da jornada muito delicado, que é até, né, você vai explicar melhor para a gente, mas é aquele momento onde o cliente termina a sua compra digital até esse produto chegar na casa do cliente. Então, é um momento de muita dor e de muitos ruídos. Me conta um pouquinho, porque você está com um ouro na mão. É isso. Então, assim, até para colocar quando a gente comenta Click to Delivery, né? E a gente como pioneiro dessa categoria, e é muito simples explicar. É tudo aquilo, imaginando a gente como consumidor, tudo que acontece depois do nosso clique de comprar, seja numa loja própria de alguma marca ou nos marketplaces, daí até a gente receber em casa, a Afterclick está disposta, a Afterclick oferta esses serviços, toda essa jornada fluida e conectada. Mas por que a gente resolveu criar a After também, dada a nossa experiência? A gente entendeu que o mercado evoluiu, o mercado de e-commerce evoluiu. Então, se eu fosse tirar uma foto minha ali nos anos 2000, 3 fotos, anos 2000, 2015 e vamos colocar aqui 2025. 2000 era uma era muito básica no sentido de, para uma marca ter um e-commerce, eu vou ter um e-commerce, eu contrato uma plataforma, uma agência e tenho uma logística, um correios, estou no e-commerce. Depois vieram os generalistas, marketplaces, o próprio full commerce, que eram veículos e que para algumas marcas ainda podem fazer sentido, é alguém que vai resolver tudo. Eu entrego a minha mercadoria e essa entidade vai fazer pré-clique,
clique e pós-clique, como a gente chama. Né? Então, o que é o pré-clique? Geração de demanda, gestão de canais. O clique é a plataforma em si, né? Então, uma contratação de plataforma. E o pós-clique é a operação. A gente entendeu que hoje, se a gente veio do básico, dos generalistas, hoje a gente está vivendo a era dos especialistas. E o que é a era dos especialistas? É a gente olhar ao redor e ver que o consumidor é um consumidor cada vez mais exigente e especialista. Sem dúvida. As marcas hoje possuem talentos dentro de casa para construir um e-commerce que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, era muito escasso. Você não tinha dentro de grandes indústrias, você não tinha uma área de e-commerce, especialistas de e-commerce. Hoje você tem muita gente entrando nesse mercado já com esse viés. E, por fim, o ecossistema, né, como um todo. Então, hoje você tem agências, consultorias para tratar eu tenho consultorias que vão tratar de todo o pré-clique, mas eu tenho consultorias super especializadas em agências em tratar de marketplaces, em tratar como entrar no canal. Então, o mercado se especializou e não tinha ninguém especialista em click to delivery, em pós-clique. Então, daí veio after click, né, a gente ser pioneiro nessa categoria. A gente se denomina como uma empresa de operações de e-commerce. Que vai conectar e orquestrar, né, o canal, todos os canais digitais dessa marca. E por que operações? Justamente porque, pelo que você comentou, quando a gente clica e recebe em casa, a gente vê essas duas partes. Clicou, recebi. E a verdade, a nossa jornada, a gente imagina, assim, são muitas etapas que a gente não sente, né? A gente que está do outro lado sente isso acontecer. Mas então pense que você tem que ter, e aí parte do que a gente consegue cuidar, você tem que ter o seu catálogo super integrado com a disponibilidade do estoque. Por quê? Poxa, eu tenho um catálogo, eu tenho 100 mil peças, 200 mil peças, X mil peças SKUs ali no meu estoque. Será que tudo está disponível em todos os meus canais? O meu consumidor está vendo isso da melhor maneira, com preço certo? Então, essa é uma primeira parte. Depois disso, tem toda a parte de integração. Poxa, a minha loja está conectada, né, com a minha operação, com os canais digitais. Então, eu preciso ter uma integração tecnológica com sistemas, com o sistema que a gente também consegue fazer. Depois disso, a gente trabalha com toda a parte de serviços financeiros, que seria tudo que acontece lá no checkout. Então, adquirência, antifraude, conciliação financeira, que é uma dor gigantesca para quem opera em marketplace. Depois disso, a gente tem a logística, que é muito importante, é um carro-chefe. E eu quero depois até conto o que a gente traz de diferente, especial nessa logística. Mas tem a logística que é desde o fulfillment até toda a parte de packing, de personalização, de cuidado com esse pedido, de preparação do pedido, até fazer chegar na nossa casa. Então, eu preciso fazer gestão de transportadora, eu preciso contratar transportadora, sistemas. E, finalmente, se eu, consumidor, precisar falar com a marca, eu também preciso ter atendimento ao cliente. Eu preciso interagir com essa marca, saber onde está o meu pedido, troca e devolução, o que acontece. E a gente também coloca. Então, é como quando a gente fala uma empresa de operação ou click to delivery, né, o que a After faz depois do clique, é de fato uma jornada fluida, integrada, para que possa levar para a marca, digamos, a paz de espírito, né, de que ela encontrou num parceiro alguém que pode cuidar de tudo isso e principalmente possa gerar no consumidor dela aquilo que a gente estava conversando, valor, experiência, que entregue de fato aquilo que ela prometa. Então, em linhas gerais, essa delimitação da E nesse momento ainda do mercado, né, que esse momento final não quebra o encantamento Exato. Que as marcas investem, né? Investem tanta energia, tanto dinheiro para que permaneça Perfeito. Essa jornada até o final de forma muito eficiente Perfeito. E calorosa, né, para o cliente. Porque o cliente está, como você falou, está cada vez mais exigente e esperando de nós, indústria, empresas, enfim, marcas, muito mais do que do que antigamente se falava. Quando se falava em e-commerce, era vender um produto, ponto. Isso, ponto. E os marketplaces não entregam essa experiência, né? Exato. Eles são muito eficientes na entrega. Muito legal. E aí eu te pergunto uma coisa, JP, ainda falando das operações, de toda essa jornada. Hoje, na sua concepção, qual o maior desafio para Afterclick, né? Quais seriam os maiores gargalos assim, a superar? Que a gente resolve, você diz? Eu acredito que pense numa marca quando a gente... Assim, a marca hoje... A jornada, enfim, hoje é isso. Você comentou marketplaces. Hoje, uma marca, dificilmente ela é monocanal, né? A gente fala de jornada fluida, jornada multicanal, etc. Então, a marca precisa ter a sua loja própria e também precisa estar no marketplace.
Só que a gente sabe primeiro gargalo que a gente resolve, isso não é trivial. Então você como marca, esse não é o seu core. Se você é uma indústria, se você é um primeiro elo da cadeia, menos ainda. O seu core é produto, fabricar e vender para B2B. A partir do momento que eu tenho que atender consumidor final, isso é um desafio enorme, porque eu preciso, tudo isso que eu comentei, né, o que é o click to delivery, não só no sentido da afterclick fazer, mas é o que, se não é via afterclick, você faz isso de algum jeito, com outro terceiro, partilhado, mas é uma jornada que normalmente ela é muito fragmentada, eu tenho muitos fornecedores, não é o meu core, eu não olho, e você comentou, então, acho que de cara a gente traz, primeiro, uma fluidez, uma facilidade em olhar para a operação e conectar e orquestrar esses canais, que acho que dificilmente a marca conseguiria fazer sozinho. E aí, conectando com 2 pontos que você trouxe, sobre o impacto na experiência, etc., acho que a gente fala muito que, eventualmente, toda essa parte operacional, seja logística, operação em si, ela vai reverberar também em marketing. Uhum. Porque acho que cada dia que passa, a gente tem mais veículos de mídia, a gente tem retail media no marketplace. Eu aqui falando como já fui anunciante também, já fui veículo. A gente tem veículos de mídia, a gente tem... Então, assim, só que o bolso é o mesmo. Exato. Então, o que faz significa que é muito caro eu atrair um cliente novo, eu fazer com que o JP, que a Gleice, entre na minha loja e compre. E aí tem 2 efeitos que toda essa operação impacta. Seja a conversão, aquele nosso momento de quem nunca, né? Que você vai lá, escolhi, vou na jornada, coloque o seu nome, o seu CPF, o seu CEP, entrega 5 dias úteis. Né? Aí você a tendência é desistir na hora. Então, pensa que só que eu, como marca, paguei para que você, como consumidora, entrasse e fizesse toda essa jornada, mas foi por isso que então, a conversão do e-commerce na média 1 ou 2%, já é 1, 2%, mas pense, gente, 98 pessoas entraram aqui de cada 100 e foram embora. Com certeza tem um impacto aqui. E o segundo ponto também é a retenção, né? Porque se eu fui lá e prometi 2 dias, o prazo que tiver, vamos supor que sejam os 5 que a marca tinha no passado, mas se a experiência não é fluida, se não acontece aquilo que você prometeu, a chance de eu voltar, ela é muito menor. E aí vem o contrário. Então, assim, quando a gente fala sobre ser o novo marketing, e aí é uma questão, um dos diferenciais da After. A gente, né, na nossa história, quando eu falei da nossa decisão de infra-commerce para AfterClick, a gente veio ancorado num grupo que está há 20 anos no e-commerce, que é um fundo que ele é o mesmo dono do grupo Icon, que é Shop Together e o que Vestir, que acho que todo mundo reconhece como um grande diferencial de experiência de compra. E a gente resolveu traduzir esse serviço, né, operar esse serviço para as demais marcas. Por que eu estou falando? A gente consegue, com escala, possibilitar que as nossas marcas ofereçam aos seus consumidores entrega no dia seguinte em São Paulo ou entrega no mesmo dia em São Paulo. Tudo isso saindo lá de Extrema, que tem benefício fiscal. Então, aí vem o outro lado da moeda. A gente falou do cliente que se frustra, a gente falou do cliente que não vai ter a experiência, mas olha o contrário como legal. E o cliente que faz essa jornada, você chega e fala, nossa, me entrega, eu tenho a opção de receber em 2 dias, eu tenho a opção de receber no dia seguinte, ou se eu quiser comprar até 11 horas, eu receber no mesmo dia. E isso tem, acho que assim, a gente tem visto, isso tem valor. Vamos pegar hoje o nosso tempo. Nossa, e aí tem valor assim no sentido, e aí falando agora, sair do consumidor para as marcas. É um valor que você pode cobrar do seu consumidor, sem você dúvida. pode, tem margem ainda nisso, por quê? Preciso de um presente, preciso sair hoje à noite. Nossa, vou para o shopping. R$35 de estacionamento, mais meu tempo, mais isso. Poxa, se eu como marca estou dando essa possibilidade de receber no mesmo dia, fantástico. Então, eu falei, né, sobre o impacto gargalo. A gente, de certa maneira, tem o lado do amor e da dor. A gente pode mitigar essa dor no sentido de, nossa, que experiência ruim, que horrível. Mas tem outro lado que acho que muitas marcas ainda não entenderam, que é o impacto que isso pode trazer. Principalmente do ponto de vista da marca, que pode focar no core business dela, né? E terceirizar um trabalho que, inclusive, é uma dor. Uma dor. E aqui tem um gancho, que acho que é importante falar até do nosso modelo. Quando a gente vai para o after-click, e eu olho só do click, a entrega, né, do click to delivery, eu abro a possibilidade para conversar com o restante do ecossistema que como que
que num outro modelo eu não conseguiria conversar. Por quê? A gente fala muito com agências, com consultorias, com quem conhece essa dor do cliente. Ele entende que esse cliente, poxa, eu sou uma agência, esse meu cliente ou pede insights ou estou investindo no marketing com ele. Só que chega lá e entrega em 5 dias, ou chega lá o saque não é responsível, ou a aprovação é de 60%. As agências que cuidam do pré-clique estão indicando after-click para resolver esse problema do cliente. Então é como se a gente, nessa era dos especialistas, hoje trabalhasse, ao invés de ser um generalista, são dois especialistas, parceria são dois especialistas para resolver essa dor do cliente. Perfeito, maravilhoso. E me fala um pouquinho sobre esse momento de IA junto com a Afterclick. Então, o que você vê de possibilidades da IA e a IA traz, né, dentro da Afterclick, que caminhos? Eu vi, acho que foi esse ano na NRF, uma coisa que me marcou, que é assim, né? Ninguém vai comprar um produto com um selo feito com AI, né? A gente não vai estar numa loja e vai ter lá um selo por AI. Então, ninguém vai receber uma etiqueta da Afterclick ou uma faixa ali foi feito por AI. Por que a gente fala isso? Porque a gente usa, mas quer usar de maneira muito, não falar consciente, mas de maneira muito coerente com o nosso negócio. Então, obviamente que para toda essa jornada acontecer, né, de baixo, eu falei para você de cadastro, eu falei para você de roteirização, eu falei para você de modais de frete, eu tenho uma parte de fulfillment que é abastecer tudo na posição certa para fazer um picking rápido. Então, a gente emprega justamente para fazer essa parte fluida, ainda mais fluida, mais rápida e eficiente, para que a gente também possa devolver para a nossa marca, porque ela vai comparar. Eu faço em casa, me custa X, mas eu vou comparar, porque eu levo escala e parte dessa escala é o AI, mas acho que a gente quer... quando eu falei desse selo, eu lembrei, foi muito disso, porque acho que foi como todo o hype, né? No final das contas vai ser igual tecnologia, que empresa não tem tecnologia, né? Então, sem dúvida. A gente coloca, a gente tem, mas parte disso, do que a gente coloca para as nossas marcas, é um acompanhamento de toda essa gestão via BI. Então, ali também a gente está colocando essa AI. Aqui é onde eu diria que a marca sente mais a AI do lado da After, que é poder acompanhar a operação via quero saber o que está acontecendo, XYZ, tal, ao invés de ser só um dash, né? Mas poder trabalhar e ser uma conversa, né? Um report, uma conversa muito mais dinâmica do que aquela coisa estática. De gestão de dados mesmo, a gente troca, muito bacana. E me conta um pouquinho também, agora falando do nosso evento no BeConnect, a participação da Afterclick, essa parceria, né, com a BeConnect, com a Liana, com o pessoal da Bittencourt. Acho que e tudo que traz para Afterclick, né? O que você sente que esse evento, essa parceria vai trazer? Por feliz coincidência, quando eu falei dessa multinacional que eu trabalhei, foi quando eu conheci a Liana, porque a gente chegou, né, a Staples era uma multinacional americana, a gente não tinha loja no país, a gente chegou a avaliar todo tipo de go-to-market, a abertura de lojas e franquias era a gente fez um projeto, mas por definições de fato da matriz aqui, acabou ficando um negócio só B2B, mas só para referenciar, quanto eu conheço há mais de 10, 15 anos. E acho que para a gente tem muito valor você trabalhar muito próximo a um grupo, um evento ou grupo, que olha de fato para varejo. E quando você fala varejo e franquia, simplificando, você está ajudando essas marcas a, de certa maneira, desenhar o seu go-to-market. Né? E hoje a gente comenta, né? A jornada é fluida, a jornada é achatada, o consumidor está em todo lugar. É justamente isso. Então, quando eu penso, poxa, Afterclick, digital, varejo, franquia, gente, tem tudo a ver. Porque a marca está ali, ela tem que entender como vai atingir a Glaze como consumidora de todas as maneiras. E vai ser com a loja de proximidade, vai ser com digital, vai ser com marketplace. Então, a gente vê valor nessa parceria em também dar via Bittencourt mais uma maneira, né? Mais uma via, digamos, uma rota de crescimento, uma rota de canais para essas marcas. Então, a gente está super empolgado. Ai, maravilhoso, JP. Obrigada. Eu gostaria de ficar conversando com você horas. Passou rápido. Passou muito rápido. Muito obrigada por essa conversa rica. Obrigado. E espero vê-lo aí no evento e no futuro, né, com grandes negócios juntos. E o BeConnect, né, é essa plataforma que traz para todos nós da cadeia muita informação, muita inovação no varejo, em todas as pontas do nosso cliente. Muito obrigada. Te vejo num próximo podcast, no nosso Bittencourtcast. Até lá.